Você sabia que na Bíblia Lúcifer não existe? E você sabia também que Satã não é opositor, nesse dualismo moderno, onde Deus é o ser do puro bem e Satã ele é o puro mal, e ambos estão em oposição numa guerra cósmica celeste? Isso também não existe na Bíblia? O quê? Você não sabia? Então fique comigo até o final. Então fala aí galera, meu nome é Antônio, eu sou um especialista em teologia reversa. Nesse vídeo aqui hoje você vai aprender aquilo que o seu líder religioso não quer que você saiba. Sim, é um segredo guardado a 7 chaves por inúmeros líderes religiosos, padres, pastores, missionários, apóstolos, etc. Por quê? Porque essa dualidade entre Satã e Deus, bem e o mal, Jesus e o diabo, isso daí vende muito, galera, vende demais. Então você desmistificar esse conceito traria muitos problemas, prejuízos financeiros, prejuízos de arrecadação, pois aquilo que põe muita gente dentro das igrejas nada mais é do que a imposição do medo. E para o medo ser eficaz, você precisa de coisas como Lúcifer, diabo, Satã, o inferno e todas essas confusões criadas por uma teologia distorcida ao longo dos milênios. Mas deixa eu fazer só uma ressalva aqui. Tudo isso que eu vou te contar, qualquer teólogo meia boca sabe. Qualquer um que fez um seminário teológico sério, não devocional, mas um seminário teológico que seja exegético, qualquer um que fez uma faculdade teológica minimamente séria, até aqueles que estudam de forma um pouco mais aprofundada a Bíblia, sabem disso que eu vou falar para vocês. Isso não é segredo para ninguém. Isso só não é revelado para você, pois, como eu já disse, atrapalharia os negócios. Tá? Feito esse disclaimer inicial, vamos ao nosso vídeo de hoje. Olha só, galera, quando nós abrimos o livro de Jó, nós somos apresentados a uma reunião no céu, na abóbada celeste, onde Deus está reunindo ali os Bene Elohim, ou seja, os filhos de Deus. A gente vai trabalhar isso daqui a pouco, porque muitos querem dizer que isso aqui é anjo, não tem nada a ver com anjo. Bene Elohim são os filhos de Deus, ou seja, ali a gente está falando de um panteão, tá? A gente vai ver isso aí. E dentre esses membros do panteão, tem um deles que se opõe. E esse Satã, ou seja, esse opositor aqui, muita gente quer classificar ele como sendo Lúcifer, como sendo o diabo, como sendo um nome próprio, galera. Sendo que Satã é um nome, é um substantivo comum, tá, galera? E a gente vai ver que é usado não somente para um indivíduo particular. Essa ideia de Satã, ela só vai começar a ser particularizada após o 3º século antes da Era Comum. Por qual motivo? Porque depois do 3º século da Era Comum, nós temos as invasões alexandrinas, ou seja, o Império Macedônico está se constituindo. Então, por influência do helenismo, que vai beber muito de outras fontes também, nós vamos começar a ter esse dualismo ficando mais forte. Lembrando que esse período ele já está posterior também ao exílio babilônico, onde o povo hebreu já teve contato com o zoroatrismo, galera. Já teve contato com o dualismo de Arimã e Ahura Mazda, tá? Então já teve esse contato entre o bem e o mal durante o exílio babilônico. Então esses conceitos desse diabo, desse Lúcifer, desse demônio, ele só vai começar a ser particularizado após o cativeiro babilônico.
E um período que a gente pode colocar sendo ainda mais específico, após o 3º século antes da Era Comum, após as conquistas alexandrinas, após a consolidação do Império Macedônico. Fixou isso na sua mente? Isso na sua mente ficou bem enraizado? Beleza? Tá entendido isso? Então a gente pode prosseguir para o próximo ponto. Satã representa um único indivíduo antes desse período? Não. E eu vou mostrar para vocês na tela por que não. Galera, olha só. Esse daqui é um site, tá? É o Biblia Hub. E aqui ele mostra, né, as palavras em hebraico, tá? Aqui tem a tradução em inglês, tá? E aqui nós temos como que se pronuncia. Então aqui nós temos Malak, né, que são os anjos, tá? Aqui, ó, os anjos. Mas esse anjo aqui, galera, ele não é the angel aqui, esse anjo, ele não é um anjo qualquer. Ele é o anjo do Senhor, o anjo de Yahvé, né? Yahvá. Alguns vão falar Yahvá, como o professor Fábio Sabino. Tem alguns que vão falar que é Javé, outros Yahvé. Então assim, ó. Então o anjo de Javé, né? Ele vai o quê? Aqui, ó. Baderek le Satan, ser um adversário. Então o anjo do Senhor, o anjo de Javé, ele vai ser um adversário? Ele vai ser aqui, ó, le Satan? Então alguma coisa errada tem aí com essa palavra, né, galera? Esse le Satan aqui, se referindo ao anjo do Senhor, que muitas das vezes é confundido com o próprio Deus, né? É complicado você defender essa ideia. E eu quero que vocês notem aqui que essa expressão aqui, ó, Malak, né? Malak, ela está se referindo a anjo. O que é totalmente diferente aqui em Jó, quando ele vai falar aqui, ó, Bene, ou seja, the sons, ou seja, os filhos, Ha Elohim, de Deus, tá? Bene Elohim, ou seja, os filhos de Deus. Não tem nada a ver aqui com Malak ou Serafim, tá? Aqui, ó, Serafim a gente encontra aqui, ó, em Isaías 6, tá, galera? Em Isaías 6 aqui, ó, Serafim. Então, quando você quer falar de anjo, de mensageiro, você usa a expressão Malak ou a expressão Serafim. Serafim, se eu não me engano, é só em Isaías, tá, galera? Que aqui pode ser também um outro tipo de divindade, alguma coisa assim do tipo. Mas aqui ele também traz uma mensagem para o profeta. E Malak. Então assim, os títulos para anjos são Malak e Serafim, diferente de Bene Elohim. E esse Bene Elohim é uma coisa tão forte, tão evidente, que está se tratando de um politeísmo, que em Deuteronômio 32 é trocado a expressão Bene Elohim por Angelo Tuteu na Septuaginta. E em outra versão hebraica é colocado como se fosse Bene Israel, como se fosse os filhos de Israel. Só que, graças à descoberta do manuscrito do Mar Morto, foi confirmado que lá em Deuteronômio 32 a expressão correta é Bene Elohim, os filhos de Deus, tá? Se referindo a esse panteão que existia. Mas talvez você não esteja acreditando, Antônio, não é possível que Deus se trata, na verdade, de uma mitologia antiga que era formada por um panteão. Sim, essa Assembleia de Deus, essas reuniões de deuses eram formadas por um panteão. Bom, até aqui na nossa série, nós já vimos o suficiente para endossarmos isso. Lá na criação, em Gênesis, nós vemos o quê? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está no plural, né? A gente vai ali no Jardim do Éden e é dito, olha, ainda bem que eles não comeram da árvore da vida, só comeram da árvore do bem e do mal, né? Porque se tivessem comido da árvore da vida, eles seriam como nós. Nós quem? Os deuses, né? Se você pega e vai, por exemplo, lá para a história da Torre da Babilônia,
deixando bem claro. Deus, ele desce, ele observa que os caras estão ali construindo uma torre que está quase furando o domo, e ele sobe novamente e fala assim: meus irmãos, desçamos e confundamos os homens, né? Porque senão eles vão ser iguais nós aos deuses. Mas se você, até aqui, não está acreditando de que se trata de fato de um panteão, não tem problema. Nós podemos ir para a Bíblia e verificarmos juntos que sim, a Bíblia traz esse conceito de panteão. Olha aqui, galera. Quando o Altíssimo, aí a gente vem aqui, ó, no Bíblia Hub, esse Altíssimo aqui é o Elion, tá? Elion, ele é um deus, tá? É o Deus Altíssimo, é o Deus principal do panteão. Então vamos voltar aqui, ó. Quando esse Elion, né, o Deus Altíssimo, ele dividia os povos e dispersava os filhos dos homens, né, Bene Adam, fixou limites aos povos segundo o número dos filhos de Deus, tá? Bene Elohim. Aqui é aquela parte que eu falei para vocês, que vão falar na Septuaginta, que é Angelus tu Teu, tá? E em outras versões vão tentar dizer que é Bene Israel, tá? Entretanto, a parte do Senhor era o seu povo Jacó, a porção da sua herança. Aqui vocês podem reparar que parece que é o mesmo Deus, né? Aqui quando eu estou falando de o Altíssimo e aqui a parte do Senhor, parece que eu estou falando do mesmo Deus. Só que não, repare, esse Deus aqui está dividindo, e quando ele vai dar a parte, não dele, mas aqui, ó, a parte aqui que ele está se referindo, ó, é de Javé, aqui, ó, a parte do povo de Javé, tá vendo aqui, ó, Yahweh, né, Yahvé, Yarvá, né, depende de como é a sua pronúncia dessa língua perdida, que são em referência às pessoas de Jacó, ou seja, Israel, né, então aqui é outro Deus. Salmo 89, os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Aqui, esse Senhor aqui é Yahvé, tá? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Esses seres celestiais aqui, galera, se a gente pegar aqui, ó, aqui, ó, Bibne, né? Ou seja, entre os filhos do poderoso, né? Entre os filhos do poderoso. Então nós estamos falando aqui, ó, de um panteão de deuses, tá? Salmo 82. É Deus quem preside, aqui, ó, ele é o presidente, ou seja, o rei, na Assembleia Divina, no meio dos deuses, galera. Ele é o juiz. Aqui, galera, Elohim, ele que é o presidente da congregação, né? Aqui, ó, El, que ele tá entre o quê? Entre os deuses, galera, tá? Entre os deuses. Então não tem como, galera. Todos os textos bíblicos, eles vão nessa representação de um politeísmo. E aqui no versículo 6, ele vai falar o seguinte, ó: eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Vamos ver aqui, ó, eu disse a vocês, Elohim, né, que vocês são children, ou seja, filhos do Todo-Poderoso Elion. Elion, tá, galera? Então, tá aí. Então, a primeira coisa que você tem que entender aqui é o seguinte: o conceito bíblico antigo, antes do cativeiro babilônico, antes da influência dos helenistas, era de um politeísmo, tá? E o outro conceito que você vai ter que entender a partir de agora é que quem fazia o mal e quem fazia o bem era Deus, tá, galera? Até para Satanás ou qualquer outro espírito maligno fazer algum ato de maldade, ele tinha que pedir a permissão de Deus. Ora, em Jó, não é exatamente isso que nós vemos? Satã, ele pede permissão para Deus para poder atormentar a vida de Jó, tá? E os males naturais ali, muito provavelmente, são causados por Javé,
tá? Então assim, existe um consentimento, uma permissão. Mas talvez só Jó não te garanta isso. Você queira ver outros exemplos disso na Bíblia. Não tem problema. A gente vai aqui, ó, para a tela. A gente vai aqui para a tela, né, galera? Aqui, ó. 1 Reis 22. Miqueias replicou: ouve o oráculo do Senhor. Eu vi o Senhor sentado no seu trono. Esse trono aqui é o trono que está lá na abóbada do céu, tá? E todo o exército dos céus ao redor dele, à direita e à esquerda. O Senhor disse: quem seduzirá Acabe? Olha só, Deus está pedindo um voluntário para seduzir Acabe, ó, para que ele suba e pereça em Ramote de Galaade. Um disse uma coisa e outro outra. Então um espírito adiantou-se e apresentou-se diante do Senhor, dizendo: eu irei seduzi-lo. E o Senhor perguntou: de que modo? Ele respondeu: irei e serei um espírito de mentira na boca de seus profetas. É isto, replicou o Senhor, conseguirás seduzi-lo? Vai e faze como disseste. Tá? Então até para um espírito fazer o mal, cumprir alguma determinação, ele tem que ter a autorização do Senhor. O que você tem que entender aqui é o seguinte: esse Deus antropomorfizado da Bíblia hebraica, na sua versão pré-exílica, ele é um Deus que se arrepende, é um Deus que adora um churrasco, tá? Tanto de humanos quanto de animais. Já fiz vídeo aqui no canal mostrando isso para vocês, posso fazer um outro futuro, tá? É um Deus que tem ódio, que tem ira, que se vinga, que quer mostrar seu poder. É um Deus que tem que descer para poder ver o que está acontecendo. É um Deus que tem que perguntar onde está fulano, onde está Beltrano, tá? É um Deus que está rodeado por outros deuses. Por mais que alguns queiram falar que é anjo, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Não. Bene Elohim são os outros deuses que fazem parte ali do panteão, tá? Então assim, galera, quando você tem isso em mente, você percebe que após o cativeiro babilônico, após a introdução do helenismo, ou seja, helenismo, filosofia grega, após a cultura grega, a aculturação com os gregos, após a aculturação com os persas, nós vemos essa introdução desse pensamento dualístico mais sofisticado que vai imperar na religião conforme ela prossegue. E quando chega em Jesus, né? O que Jesus faz? Jesus pega esse Deus antigo e ele coloca para os judeus. E ele, a partir de agora, vai ser um outro tipo de Deus. Um Deus mais helenizado, mais bonzinho. Tanto que ele fala assim, ó, para os judeus: vós sois filhos do diabo, né? Mas os judeus são filhos de Deus, né? E Jesus está falando que eles são filhos do diabo. O diabo tenta Jesus, né? Satã ele tenta Jesus da mesma forma em que Yahvé era tentado lá no deserto, né? Em relação ao seu povo. Ele promete lá todas as terras, como o Messias de Yahvé lá no Velho Testamento prometia. E Jesus recusa, porque Jesus é o novo Messias, é um novo Deus, é um novo conceito ali, né? Que está sendo introduzido e abandonando esse Deus velho. Ele desonra o sábado, desonra pai e mãe, e tudo isso você pode ver de forma mais aprofundada com o meu professor Scania, né, o Francisco Emanuel, que ele traz tudo isso muito bem amarrado, muito bem explicado. Então assim, galera, o que vocês têm que ter em mente, o que vocês têm que pensar, conceituar aqui, é que essa questão de Lúcifer, de Satã, são coisas posteriores a essa aculturação helenística. Por exemplo, Lúcifer, nós estamos falando de uma coisa que já é lá dos tempos do latim, né? Quando foi feita a tradução, o termo estrela da manhã foi traduzido para Lúcifer, o portador da luz. E se você acha que Lúcifer se trata de um ser maligno e não estava se referindo lá à queda da Babilônia, aquele trecho que não tem nada a ver com guerra celestial, rebelião de anjos contra Deus, não tem nada a ver disso. Se você acha isso, então quando você vai para o final de Apocalipse, você vai ter que entender que Jesus também é Lúcifer, né? Que Jesus também é o Satã.
porque Jesus também é tido como um portador de luz, tá? E muita gente vai querer combar o livro de Jó com Zacarias 3 e também com 1 Crônicas 21 para falar de um ser pessoal, quando na verdade ali só tem um desígnio de um opositor. Novamente eu falo, se nós concebermos que ali nós estamos falando de um ser, de um substantivo próprio, nós teremos que conceber que o anjo do Senhor, que é retratado como muitas das vezes como sendo o próprio Deus, né, também é Satã. Tá? Já mostrei isso aqui para vocês. Então, galera, para de loucura. Essa ideia de dualismo, de um ser bom, de um ser mau, é posterior. Se você pega Isaías 45:7, Deus ele é explícito, ele é claro em dizer que ele é o formador do mal e do bem, né? Da paz e da calamidade. Ele é quem cria isso. Você vai ver que ele fala, olha, não sucederá nenhum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito. Quando você pega Êxodo 4:11, ele diz, olha aqui, eu crio o surdo, eu crio o mudo, eu crio o cego, eu, o Senhor, crio todas essas coisas. Ou seja, os males é Deus que causa. Até o fato do faraó não liberar o povo lá do Egito é porque Deus estava endurecendo o coração dele. No próprio capítulo aí de Êxodo 4 vai mostrar isso. E tem outras 4 passagens que vão convergir com essa, formando um total de 5. Tá? Só de endurecimento do coração do faraó. O Paulo lá no Romanos 9, né? Se eu não me engano Efésios também, mas em Romanos 9 ele é bem enfático. Olha, Deus ele prepara de antemão aquele que é o ímpio, feito para a desonra, e ele prepara de antemão aquele que é para a glória, sem ter feito obra nenhuma. Aí ele dá o exemplo lá, se eu não me engano, dos filhos de Sara e de Rebeca. E ele fala também do faraó, que Deus ele predestina, independente de se você fez o bem, se você fez o mal. Então tudo que ocorre é segundo a vontade de Deus. Provérbios 16:4 vai reforçar essa linha de Paulo, dizendo que o ímpio já foi preparado por Deus para o dia do castigo. Então, galera, existem vários versículos, vários trechos bíblicos mostrando que o espírito maligno que era enviado pela parte do Senhor, né? Vários acontecimentos perversos foram ordenados por Deus. Deus é quem causa a destruição, ou você acha que o dilúvio foi obra de Satã? E, gente, olha só, como que pode você acreditar que existe um ser maligno fazendo a balbúrdia nos planos de Deus, na criação de Deus, e que o seu Deus não tenha controle de eliminar esse ser cruel assim, ó, vai parar de interferir na minha obra e exterminar esse ser? É até um ponto um tanto que contraditório, né? A gente pensar em um ser onipotente, a qual um Deus menor, né? Um Bene Elohim, um Deus menor, está interferindo em seus planos. É algo assim para mim inconcebível, tá? É até meio que infantil. Então assim, galera, Satã como um ser transcendente, um ser metafísico, já inimigo de Deus, batalhando com Deus no céu, isso é mentira, isso não existe na Bíblia, tá? Lúcifer é uma invenção posterior da tradução latina, também não existe. E esses conceitos aí mais pessoais vão surgir, como eu já disse, depois do cativeiro babilônico e depois dali da interação com os helenistas, tá? Antes disso, Deus quem é o causador do mal. Deus quem é aquele que faz o bem. Deus é quem é que faz a justiça e a injustiça. Depois, como pegou mal para os negócios, no cativeiro babilônico, tendo contato com o zoratrismo, tendo contato ali com esse contexto de Arimã, né? Então aí nós passamos a ter um Deus do mal atuando também, né?
Antes disso, não. Então, galera, espero que vocês tenham entendido a origem de Satã, né? E futuramente eu posso fazer para vocês um vídeo sobre o inferno. Mas para isso eu preciso que vocês marretem o like nesse daqui. Porque eu tenho visto que nesses últimos vídeos a galera tem curtido muito. Então tá tendo uma aprovação de mais de 79,3% em relação àquilo que estava acontecendo antes. Então assim, são vídeos que a galera tem adorado. E se vocês querem mais vídeos assim, marreta o like, se inscreve, compartilha o vídeo, comenta aí para saber a opinião de vocês. Fala assim, não, Antônio, eu tô gostando, tô adorando, e continua. Então olha só, fiquem com os membros do canal, essa galera maravilhosa aí que sempre me ajuda a comprar livros, a trazer esses programas, esses softwares de computador que me ajudam a estudar melhor. Então tudo isso só é possível graças a você que se torna membro, a você que fala assim, não, vou apoiar esse cara. Então muito obrigado a você que é membro, e está aparecendo aí para você 2 sugestões de vídeos, uma playlist, né, com os vídeos dessa série e um outro vídeo opcional que eu sugiro que você assista. Um grande abraço para você, tudo de bom, valeu, falou, fui, tchau, tchau, tamo junto!